Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos no ar com a edição mensal do MGM, o programa coproduzido entre a Escola de Educação, Humanidades e Línguas, mais especificamente agora pela Departamento de Línguas, né, professora? Uhum. E É, pela isso, área Rádio de Ninter, línguas e sociedade. Línguas e Sociedade, exatamente. A gente está voltando aí depois de um tempinho sem, né? O último foi quando, prof? Em Foi dos setembro, né? Simpsons. É, foi dos Simpsons. Uhum. É, Aí exatamente. a gente não podia encerrar o ano sem fazer um grande finale, né. Exatamente. E a gente preparou esse grande finale aí, né, com um tema bem legal, né, prof? Eu sou mega suspeita, Arthur, porque eu sou fã desse diretor. Tudo que esse homem faz, eu estou indo ao cinema assistir. Então a gente e interessante que os 2 últimos MGM foram 2 coisas que eu adoro, os Simpsons e agora o filme do Quentin Tarantino, Pulp Fiction, que foi um marco aí dentro da história do cinema, é um filme cult. Na época que foi lançado, eu ouvia muito comentário dizendo que era uma apologia à violência. Eu falei: "Gente, não conseguiram ler nas entrelinhas o filme do Tarantino, né?" As referências cinematográficas, os diálogos muito divertidos, e isso que eu acho muito interessante no estilo do Tarantino, né, ele trata de violência, mas você dá risada com os filmes, né. Sim. E em alguns filmes ele subverte o desfecho real das histórias, né, como foi Era uma Vez em Hollywood, o Bastardos Inglórios, que ele subverte a história real, né, então isso é muito legal. E o que mais me chama atenção no Pulp Fiction é a construção do roteiro, que a gente vai, né, comentar exatamente isso, porque quebra toda a linearidade, né. Então são histórias que parece que não tem nada a ver uma com a outra e no final todas elas se costuram, né. É, exatamente, né, não foi ele que inventou essa construção de narrativas paralelas, né, Uhum, mas com certeza foi o filme que popularizou no cinema americano e que uhum, até hoje, né, a gente vê aí cineastas inspirados nele, tanto no filme quanto no que o Tarantino uhum, evoluiu ao longo dos anos, tendo uhum. até, né, alguns diretores que flertam um pouco com esse estilo tarantinesco, né, virou até, adjetivo, verbo, enfim. E que até hoje a gente chama, por exemplo: "Ah, esse daí é o Tarantino de tal lugar, esse é o Tarantino de outro Uhum. lugar", né, então, É muito muito por legal. causa do Pulp Fiction, né. Exatamente. Nossa, e quando foi lançado eu meio que eu entrei nessa vibe, aí não curto filme de violência, mas eu tive que me render, realmente Pulp Fiction é de tirar o chapéu, gente, assim, daí eu realmente não tenho como, eu sou fã 2 diretores que eu amo, é o Almodóvar, né, que é o cineasta espanhol, e o Tarantino. Gente, o que esses 2 fazem, ai, pode contar que eu tô lá assistindo. Mas antes de começar, né, Arthur, vamos dar um alôzinho para o pessoal que está aqui no chat com a gente, o Vamos. Edgar, o José Vitor, o Telmo. "Hi folks, good evening, welcome". Bem-vindos, pessoal. E quem mais estiver acompanhando conosco pode comentar, Uhum. fazer seus comentários, perguntas, tudo a gente vai lendo aqui e respondendo para vocês durante a transmissão. E só para informar, pergunta fácil eu respondo, pergunta difícil quem responde é o Arthur, tá, gente. Vamos ver, O né, Arthur vamos é ver o mais que tem de cinéfilo do que pergunta, eu, às vezes a gente. gente se vira, né, prof. Tá certo. Eu vou colocar os slides então já na tela, Tá aqui bom então. então, ó. A divulgação desse filme até para o só comentar, né, que a gente monta aqui as peças de divulgação foi difícil, porque realmente é um filme bem violento, e para Uhum, achar imagens, assim, que não remetesse à violência, consumo de drogas, enfim, foi um pouquinho uhum. complicado e eu peguei uma cena que é bem marcante também, que é a da dança, né, A entre dança é um clássico, né. é, Uhum, com certeza, né. E o interessante é que as chamadas do filme, a música que toca não é a música da dança em si, né, uhum. pelo menos as chamadas que eu vi, né, eram diferentes, né. Kill Bill is great, I agree with you, José Vitor, I love Kill Bill. Aham. Ok, vamos começar então, gente. Eu sempre gosto de dar um panorama de quem é o diretor, né. Então, é um filme de 94 do Tarantino, é um filme que foi indicado a 7 Oscars, né, incluindo o melhor filme, levou o Oscar de melhor roteiro e levou também a Palma de Ouro de Cannes, né, em 94, né, quando foi lançado.
E aí, como o Arthur falou, agora no comecinho, né, com esse filme ele criou-se um estilo Tarantino de cinema, né, com roteiros de narrativa não linear, violência, os diálogos são sensacionais. Eu assisti alguns trechos do filme para montar o conteúdo hoje, e eu dei muita risada, assim, sabe? Cenas assim que eles estão a ponto de cometer uma carnificina, né? São dois matadores de aluguel, né? O John Travolta e o Samuel L. Jackson. E os diálogos são muito engraçados. Os que antecedem, às vezes, aos crimes, os diálogos são muito engraçados. Não tem como não dar risada, né? Então é muito interessante essa brincadeira que o Tarantino faz com a fala dos personagens, né? Tem muito humor, né? Então, assim, gente, não prejulguem o filme do Tarantino, deem uma chance, que é muito bom, né? E ele preenche isso muito com referências populares também, né? Referências culturais, que Muito. dá todo esse estofo também para os personagens Exa se desenvolverem, né, ao longo desses diálogos e pela exa própria história também. Exatamente. Inclusive, gente, quando eu comecei a pesquisar para fazer o programa de hoje, foi muito difícil fazer recortes, porque é muita coisa. Assim como eu tive muita dificuldade de fazer recortes para o The Simpsons, eu tive dificuldade para fazer recortes com o Tarantino, porque eu queria colocar tudo. Eu falei, gente, o programa, eu estouro sempre o tempo, mas em tese tinha que durar só 30 minutos, né? Se não vai dar tempo, né? Então, realmente, eu tive que ser bem seletiva. Mas antes a gente falar da trilha sonora, que é outro marco, né, nos filmes do Tarantino, algumas curiosidades. O filme é de 94, mas o roteiro começou a ser pensado pelo Tarantino junto com o Roger Avary, né? Então eles combinaram de fazer curtas-metragens, né? Só que daí eles perceberam que ninguém gastava dinheiro investindo em curta-metragem, aí resolveram fazer um longa, né? E a ideia era fazer 3 sessões para um filme. Então, uma sessão seria com o Tarantino, outra com o Avery e o terceiro com um outro diretor que nunca chegou a ser convidado. Então, ficou só com essas 2 pessoas, né? E o interessante que me perdi aqui, gente. Então, assim, o interessante é que daí cada um foi expandindo essa ideia inicial para virar o longa-metragem, né? O Tarantino já tinha tido uma experiência prévia com o primeiro longa dele, que foi o Cães de Aluguel, que esse eu ainda não vi, né? Muito bom. Mas, né, muito bom, eu imagino também, eu imagino também, né? E aí o filme acabou basicamente com 3 sessões, né? O Vincent Vegas e Marcellus Wallace Wife, a esposa do Marcelo Wallace, que é a turma, né, que faz essa personagem, né? O Relógio de Ouro, né, o The Golden Watch, and The Bunny Situation. Então são 3 sessões bem características do filme, né? Então vamos lá falar da música, né? Então assim, o que é muito interessante que o Tarantino coloca nos filmes dele? Ele pensa primeiro na trilha sonora e depois ele vai para as cenas. Ele fez isso, né? Com este filme, né, com Pulp Fiction, e também fez com Kill Bill. Então, primeiro ele, né, seleciona a música. Então, são filmes que não têm uma trilha sonora produzida especialmente para o filme, né? Ele vai pegando músicas que são consideradas clássicos. No filme aqui do Pulp Fiction, ele foi muito pela essa vibe do surf rock, né? Então, esse estilo musical acabou sendo a fonte primária de músicas para a trilha sonora. E aí tem outros clássicos, né? Tem o da Tina Turner, o Let's Stay Together, tem o Baby Shoot Me Down, tem Son of a Preacher, que, olha, junto com a música da Tina Turner, são as minhas favoritas do filme, né? Então, ele transita, né, por esses estilos musicais, inclusive, né, até fazendo um parênteses, quando eu assisti o Kill Bill, várias músicas que ele colocou são da minha adolescência. E eu fazendo a pesquisa pro Pulp Fiction de hoje, sim, tá, agora eu entendo por que ele colocou essas músicas, porque ele é meu contemporâneo, eu tenho a mesma idade do Tarantino, né? Então ele realmente viveu os mesmos períodos que eu vivi, né? Então, e ele fala mesmo, né? Então, aqui é uma fala dele, perdão, para a entrevista Rolling Stones, né? Que quando ele inicia um filme,
quando estou escrevendo ou quando eu tenho uma ideia, eu passo a minha coleção de discos e apenas começo a tocar músicas, tentando encontrar a personalidade de um filme e o espírito dele. Então, bum, eventualmente tocarei uma, duas ou três músicas ou uma música em particular. Ou essa será uma ótima música de abertura. Então, ele vai costurando as cenas do filme, o roteiro, os trechos com as músicas que ele vai escutando. Então, a música faz parte dessa construção dos personagens e da história, né? E aí uma coisa bem interessante, porque o que é Pulp Fiction? Então, Pulp Fiction é uma forma de literatura considerada menor, né? Até a gente pode dizer que é mais ou menos uma precursora das histórias em quadrinhos. E ela tinha uma característica muito marcante, porque elas eram assim voltadas para histórias de detetive, né? Então, isso começou lá no início dos anos do século XX, né? Em 1900. Eram revistas de qualidade muito baixa em termos de impressão, em termos de qualidade do papel, né? E elas chegaram no Brasil na década de 30. Então, a primeira Pulp Fiction brasileira, publicada em 36, se chamou Detective, né? Então, as Pulp Fictions vão sempre para esse estilo de investigação criminal, né? As histórias têm uma característica muito de noir, né? A gente tem o filme do estilo noir, né? Que noir é negro em francês, né? Em francês. E as histórias sempre se passam em locais muito escuros, em bares, então é uma coisa meio, o cenário é meio sinistro, né? É meio pesado assim, né? Então são ambientes noturnos assim para dar esse ar mais assustador, eu diria, né, para as Pulp Fictions, né, para os filmes no ar, né? E o interessante é que mesmo sendo considerado um tipo de literatura menor, né, uma coisa de entretenimento rápido, até algumas pessoas comparam o Pulp Fiction às primeiras séries de TV, tipo, como se fosse a avó das séries de TV, as Pulp Fictions, né? Alguns autores como Isaac Asimov, que é um autor renomado de ficção científica, ele mesmo fez algumas Pulp Fictions. Então, quer dizer, o pessoal transita também, né? Pode ser até considerado uma literatura menor, mas tem gente muito boa que já transitou por esse gênero também, né? E uma coisa muito interessante que personagens que hoje são muito famosos, né, como heróis e que são famosos nos quadrinhos, eles tiveram a sua primeira aparição nesse tipo de gênero. Exemplo, né? Zorro e Tarzan. Então foi no primeiro gênero que eles apareceram como heróis, né? Então, isso é muito legal, gente. Eu sempre gosto de entender por que é o título. Eu sempre falo, por que tem esse título, esse filme? Eu acho que a partir do título a gente já consegue ter um panorama bem interessante. E quando a gente vai ver o filme em si, né, a gente tem essa coisa, né? Parece que é tudo muito barato. Não sei se você teve essa impressão, Arthur, mas parece que no filme, para mim, tudo é muito barato. Assim, não sei se porque trabalha muito com esse mundo do crime, né? Então, uma cena que é muito icônica no filme que a gente vai comentar na sequência, quando eles cometem, né, eles vão fazer um justiçamento, digamos assim, com pessoas que traíram o Marcellus Wallace, né, que roubaram uma maleta do Marcellus Wallace. Então você vê que é um lugar assim, tipo, né, feio, barato, sujo, né? Então Uhum. eu tive essa impressão ao longo do filme. Não sei se você também compartilha dessa minha percepção, Arthur. É barato, eu não chego a dizer, porque ele talvez poderia esbarrar nos valores de produção, mas que ele com certeza ele embarca e tenta desbravar um pouco desses submundos aí, também ligados ao Isso, crime, né. Tem também isso. lá o personagem do Bruce Willis, que ele é um boxeador, né, daí entra também Uhum, na parte do boxe, que era algo bem popular também nos Estados Unidos, uhum, ainda é, claro, mas na época que a gente fala, por exemplo, das Pulp Fiction, era muito mais, era uhum, talvez o esporte mais consumido nos Estados Unidos, e que é uhum. uma própria referência, né. Além de todo esse clima de gangsters, máfia, É, procura. eu acho que a palavra então não seria barato, seria não tem nenhum
pingo de glamour esse filme. É, Nenhum, exatamente. nenhum, né? Então, não é que a produção do filme seja barato, mas você tem essa sensação que você está realmente no ambiente no ar, né? Uma coisa meio submundo, meio, É, né, estranho, né? mais Então, mas visceral, assim. exatamente, né? Mas enfim, então algumas curiosidades, gente, que eu achei nas minhas pesquisas aqui do filme, né? A primeira delas, né, o John Travolta quase não participou do filme, e esse filme foi um marco, foi um revival da carreira do John Travolta, né? Ele teve aquele ápice lá no final dos anos 70 com os embalos de Sábado à Noite, mas depois do que ele fez, nada bombou tanto quanto Pulp Fiction, né? E aí tem aquela cena clássica, né, que a gente também vai comentar na sequência, não vou dar spoiler, mas a cena clássica dele dançando com a Mia Wallace, que é a esposa do chefe dele, né, do gangster, né, do Marcellus Wallace, né? Então esse é bem interessante. Mas ele quase não participou desse filme. Isso Era que é para ser protagonizado tanto pelo ator quanto pelo personagem do James Madison, que fez isso, o Cães de Aluguel, que é o filme exatamente, anterior do Tarantino, né. Então exatamente. ele faria, né, os 2 filmes eles compartilham, então, esse mesmo universo, e tem até teorias, assim, que dizem que todos os filmes do Tarantino se passam num mesmo universo Uhum, cinematográfico, digamos assim. uhum. Eles compartilham, então, Eles essas conversam entre coisas. eles, né? Uhum, Isso. E que exato. depois do Pulp Fiction era pra ter, eh, um filme sobre esses 2 personagens, o do John Travolta e do James Madison, que eles compartilham do mesmo Uhum. sobrenome, porque eles são irmãos. Teria um filme sobre Ah, é eles. verdade, é verdade. Nas minhas É. pesquisas eu li alguma coisa sobre isso, mas não andou o projeto, né. Não, não foi pra Não frente, andou. mas Não é. que, né, só reforça a ideia de um universo compartilhado. Exatamente, né. A segunda curiosidade, o primeiro pôster do filme teve que ser retirado às pressas, porque a personagem, não sei se era a personagem da Uma Thurman que fumava, era ela sim, a Mia Wallace, fumava o cigarro da marca Lucky Strike. E daí a fabricante desse cigarro mandou tirar porque não autorizou o uso. Eu acho que depois do sucesso do Pulp Fiction, foi um mau negócio que eles Se fizeram, né, arrependeram com certeza. com certeza, né. A terceira curiosidade é o estilo de roubo, né, que o casal que costura a história, né, de todos os personagens, né, o casal Pumpkin e Honey Bunny, esses nomes são ótimos, né, Pumpkin, abóbora e Honey Bunny, coelhinho doce, coelhinho de mel, né, uma coisa assim. De reunir as mesmas um grupo de pessoas para fazer um assalto coletivo, né. E isso é uma referência a um clássico, de 1903, olha que interessante, chamado O Grande Roubo do Trem. Então, o estilo de roubo que o Tarantino se apropriou deste clássico para colocar no filme dele, né. E por falar no dito cujo do diretor, ele também faz uma ponta no filme, né, ele aparece como o nome Jimmy Dimmick, né, que é até uma cena bem interessante, porque o personagem do John Travolta e do Samuel Jackson matam um rapaz por acidente, tem que se livrar do corpo, né. Gente, é bizarro isso. Daí eles vão parar na casa desse Jimmy Dimmick, que é o Quentin Tarantino. E a preocupação do personagem: "Ai, vocês têm que se livrar desse corpo antes que a minha esposa chegue", né. Ele não está preocupado que foi um assassinato, que tem 2 assassinos de aluguel, né, não tá. Aí chega um homem, né, que é um expert em limpar cenas, né, e fica dando ordem para todo mundo. Gente, é muito bizarra essa cena, né. E então o Tarantino faz essa ponta aí nessa parte do filme, né. Tem uma cena do Vincent Vega, gente, eu vou ter que dar spoiler, tá, desculpa para quem não não viu o filme, né, na cena que final do Vincent Vega, ele está saindo do banheiro e ele está carregando um livrinho chamado Modest Blaze, né, que é um filme não, é um livro favorito, né, do Tarantino, né. Inclusive ele gosta tanto dessa história que ele até comprou os direitos do livro para poder fazer o filme, né, mas o projeto também ainda não andou, né. E gente, esse livro não tem tradução para o português, né, é só na versão em inglês, tá.
A outra curiosidade, o personagem do John Travolta, o Vincent Vega, o carro que ele dirige é do próprio Tarantino. Aí me soa uma economia de gastos de produção, né? Ai, não tem carro, toma o meu, então, né? E foi roubado logo depois do término das filmagens. E o Tarantino só conseguiu achar esse carro 20 anos depois, né? Então, é muita sorte, 20 anos depois ele ter achado o carro, ter encontrado o carro de volta, né? Essa curiosidade aqui, o John Travolta, né? Por quê? Porque eles trabalham, né, no filme, eles são assassinos de aluguel, então tem muito consumo de drogas, né, ilícitas envolvidas. E aí, como uma forma de fazer laboratório, o John Travolta queria saber qual que era a sensação de você usar uma droga pesada, né? E aí o Tarantino tinha um amigo que foi dependente químico de heroína, né? E ele deu uma certa consultoria para o John Travolta. Você quer ter uma sensação do efeito da heroína? Então você bebe muita tequila, tipo, para ficar bêbado mesmo, e entre numa piscina ou numa banheira bem quente. Aquilo que você vai sentir é algo muito próximo do efeito que a heroína te dá no corpo. E o John Travolta fez isso, para ter a sensação eu não sei, gente, eu achei muito bizarro isso, mas é o que diz a lenda, tá? Então, John Travolta fez esse laboratório com as dicas desse amigo do Tarantino, né? Outra lenda urbana é o conteúdo da mala. Por quê? Porque os personagens do Samuel L. Jackson e do John Travolta, eles têm que recuperar uma mala que foi roubada do chefe deles, do Marcellus Wallace, né? E as pessoas abrem essa mala, mas a gente nunca vê o que é que tem dentro, né? E toda vez que as pessoas abrem, sai uma luz, né? Então ninguém sabe, ninguém viu o que é que tem nessa mala, né? E até o próprio Tarantino, ele nunca falou nada o que é que teria aí dentro, né? O Tarantino, não tem nada nessa mala, foi só uma coisa de criar um gancho no filme, né? Mas aí surgem as teorias da conspiração. Por quê? Porque a mala tem um código, né? E o código qual que é? 666, né? O número da besta do Apocalipse, né? E outra coisa que é bem interessante também, que eu li nas minhas pesquisas, é que durante as filmagens, o personagem do Marcellus Wallace machucou a nuca e apareceu no set de gravação com aquele curativo. E o Tarantino achou legal deixar. Não, deixa para o personagem, né? Não tem problema nenhum. E aí diz, né, gente, que quando o mal, o diabo, rouba a alma de alguém, ele tira pela nuca. E aí uma das lendas urbanas é que o conteúdo dessa mala nada mais é que a alma do Marcellus Wallace, né? Então, mas o Tarantino mesmo nunca confirmou essa teoria, né? São as pessoas que fizeram as suas inferências a partir do que elas viram, tá? Mas fica de curiosidade. Então aqui nós temos os personagens principais, né? O Samuel L. Jackson, a Uma Thurman, o John Travolta e o Bruce Willis. Eu não sei a respeito do Samuel L. Jackson, mas os outros três me parece que estavam digamos assim, num período de entre safra de carreira, né? Eles não estavam fazendo filmes que eram muito blockbusters, assim, né? O Bruce Willis até sim, porque ele estava vindo, né, de Duro de Matar, Duro de né, que Matar, foram no final é dos anos verdade. 80, teve também Uhum. aquele com a Meryl Streep, que eu sempre esqueço o nome, e com a Goldie Hawn, enfim. Mas a Uma Thurman, eu não lembro de filmes dela antes do Pulp Fiction, assim, de cabeça, pelo menos de algum Não papel lembro. marcante. Acho que ela também estava surgindo, assim, né? O Samuel Jackson, eu conheço ele, mas de algumas pontas, por exemplo, Uhum. em filme de Scorsese, do Uhum. Spike Lee, mas a Uma Thurman realmente não, anterior ao Pulp Fiction, não consigo lembrar. Uhum, exatamente, eu não lembro. Eu lembro dela como atriz, mas eu não lembro de nenhum filme assim que marcou, né? Então, Anterior, juntaram esses quatro e esses quatro mandaram muito bem no filme, assim, né? Os personagens são ótimos, né? E aí a gente vai passar, pessoal, para as referências cinematográficas, né? Então, a cena da dança do John Travolta com a Uma Thurman, que aliás, tem
várias cenas nesse filme que são clássicas, né? Essa é uma delas. O Tarantino se baseou nesse filme noir, né, do Jean-Luc Godard, chamado A Banda à Parte, né, que os personagens começam a dançar num café que está lotado, né, e ele se apropriou desse tipo de dança do final dos anos, final dos anos 50, começo dos anos 60, que é o estilo Madison de dança. Tanto que eu revendo essa cena, eu lembrei muito de filmes de anos 60, que a pessoa fica torcendo o pé no chão para dar aquela reboladinha, e a Uma Thurman e o John Travolta fazem muito isso, eles meio que esfregam o pé no chão para dar uma reboladinha. Isso é o estilo Madison de dança que era comum nesse período que eu falei, né? Então, o Tarantino, ele faz essa referência desse filme nessa cena, né? Outra referência, que é o filme do Bonnie e Clyde, né, de 67, né? Quando a gente tem a cena do Pumpkin e da Bunny Honey, né? O enquadramento, né? Olha, é muito parecido, né? Porque assim como Bonnie e Clyde era um casal né, de ladrões, de assassinos, eu não lembro muito bem disso, mas acho que eles eram ladrões no filme, se não me engano, assaltantes né? de banco eles eram. Exatamente, né? Aqui o Pumpkin e a Bunny Honey também são, né? Então é muito semelhante o próprio enquadramento, né? O local onde eles estão. Então é uma referência bem forte nesse trecho também. Né? Bunny, Bonnie também. Até rima, né? Bonnie. Uhum. Aqui a cena clássica, né, do filme Me Beije com Vontade, que tem essa coisa da mala, a mala que abre, que é uma luz que sai e ninguém sabe o que é que tem dentro da mala. Também uma referência desse filme de 1955, né? E aí, a cena que o personagem do Bruce Willis, Butch o nome dele, se não me engano, no filme, que vai resgatar o Marcellus, que o Marcellus está sendo atacado por dois homens dentro de uma loja de penhores, né? Atacado no pior sentido, tá, gente? Um ataque de cunho sexual, bem forte a cena, assim, sabe? Bem bizarra também. E o Butch, como o Arthur falou, ele era um lutador de boxe que foi contratado pelo Marcellus para perder a luta. Só que o Butch, no meio da luta, resolve ganhar a luta. Então, ele está com a cabeça a prêmio, né? Então, ele virou inimigo mortal do Marcellus Wallace. E daí, nesse momento, como ele escuta o Marcelo sofrendo na mão de dois homens, ele vai lá resgatá-lo. E como é uma loja de penhores, nessa loja de penhores tem taco de beisebol, tem serra elétrica. E aí, né? E por quê? Porque são instrumentos que fazem referência a filmes também que tinham cenas de violência e que fizeram violência por meio do taco de beisebol e da serra elétrica, né? Vide ali o massacre da serra elétrica, né? Então, eram filmes muito icônicos da década de 70 que o Tarantino trouxe para essa loja de penhores. E aí o Butch, que é o personagem do Bruce Willis, vai escolher o quê? A espada do samurai, né? Que é a referência ao filme a Yakuza de 74. Né? E aqui, gente, vamos entrar agora na parte da língua inglesa, de fato, né? Essa cena do filme, gente, é quando o Julius Winfield e o Vincent Vega, eles vão até um apartamento para pegar a mala do Marcellus Wallace, né? E o personagem do Samuel L. Jackson, quando ele vai matar alguém, ele cita um trecho da Bíblia. Gente, é bizarro isso, né? É muito engraçado. E assim, eu fui pesquisar qual que era o trecho da Bíblia, deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas anotações, gente, que eu sou a rainha do papel, sabe? Deixa eu ver se eu acho aqui. O trecho da Bíblia, que é o Ezequiel 25:17, ele fala assim: "E eu executarei uma grande vingança sobre eles, com raiva furiosa, aqueles que envenenam e destroem meus irmãos", né? E daí é um trecho bíblico esse, mas o texto na íntegra, ele foi retirado desse filme, Bodyguard Kiba, que é uma versão norte-americana de um filme de artes marciais japonês.
né? Então, o personagem do Samuel L. Jackson, ele fala isso, né? Então, pelas minhas pesquisas que eu consegui levantar sobre essa parte do filme, é considerada a quarta fala mais marcante do cinema. Infelizmente, eu não fui checar quais são as 3 primeiras, mas é considerada a quarta mais marcante da história do cinema, né? Então ele fala: The path of the righteous man and defender is beset on all sides by the iniquity of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the father of lost children. And I will execute great vengeance upon them with furious anger, who poison and destroy my brothers. And I shall know that I am Tiba the bodyguard, when I shall lay my vengeance upon them. Então, no filme do Pulp Fiction, o Tiba the bodyguard, o Tarantino mudou I am the Lord, né? Para dar uma característica mais bíblica, né? E a tradução desse trecho seria algo assim: o caminho do homem justo é rodeado por todos os lados pelas desigualdades do egoísmo e da tirania dos homens maus. Abençoado aquele em que, em nome da caridade e da boa vontade, pastoreia os fracos pelo vale das trevas, pois ele é o verdadeiro guardião de seu irmão e o pai das crianças perdidas. E eu executarei uma grande vingança sobre eles, com raiva furiosa, aqueles que envenenam e destroem os meus irmãos. E eles saberão que eu sou Shiba, ou eu sou o Senhor, na versão do Pulp Fiction, né? Quando eu derramar minha vingança sobre eles, né? E ele fala essa citação, acho que umas 3 vezes durante o filme, né? E ele cita e executa a pessoa que tem que executar, né? Então é muito bizarra essa cena. E é um quote extremamente famoso dentro do cinema, né? Hoje em dia. E tem outras quotes também que eu trouxe para vocês aqui, também do Samuel L. Jackson, né? I'm sorry, did I break your concentration? Gente, essa quotation, essa linha que o Samuel L. Jackson diz, é quando ele está nesse apartamento, que ele fala aquele quote lá que tem um teor bíblico, né? Ele tem 3 pessoas na sala, além do Samuel L. Jackson e o John Travolta, né? E tem um que está deitado no sofá. E ele mata essa pessoa, ele vira para a pessoa e dá um tiro assim, pum, né? Do nada. E aí a pessoa que está sentada na cadeira está apavorada com aquela situação. E aí ele vira para essa pessoa e fala: perdão, eu tirei a sua concentração. É muito irônico, porque o cara está tão apavorado que ele só fala what, o que, né? O cara não consegue falar. Aí o Samuel Jackson fala, o personagem fala: você não sabe falar inglês? E xinga o homem. Fala inglês, senão eu atiro em você. E o cara, what? Na hora que ele fala what, pum, dá um tiro no ombro do cara, né? Então, assim, gente, é uma mistura de violência com sarcasmo, com ironia. É bizarra a cena. É icônica e bizarra ao mesmo tempo, né? E aqui outra fala, né, do I'm just going to walk the earth. Por que ele fala isso, né? Porque dentro dessa cena do apartamento, quando eles cometem os assassinatos, sai uma pessoa do banheiro que eles não esperavam. Ele olha para os personagens do John Travolta e do Samuel L. Jackson e descarrega uma arma em cima dos dois. E nenhuma bala pega, nem o Samuel L. Jackson e nem o John Travolta. Para o John Travolta, isso, sorte do destino. Mas o personagem do Samuel L. Jackson, ele entende isso como um sinal divino. Opa, eu tenho que largar essa vida, né? E daí eles começam num papo assim, meio transcendental, né? Mas você acha? Não, porque eu tenho que mudar de vida e tal, né? Isso depois numa cena seguinte. E aí o Vincent Vega, o John Travolta, pergunta: o que é que você vai fazer? Aí o personagem do Samuel Jackson fala: I'm just going to walk the earth. Então eu só vou caminhar pela terra. Então, quer dizer, ele está realmente disposto
a largar aquela vida. Coisa que o Vincent Vega não larga, e ele realmente tem um final bem inusitado, porque ele não desiste da vida de crimes da mesma forma como o Jules desistiu, né? E aí é muito interessante essa fala, né, outra desse personagem do Samuel Jackson, que é na cena, lá quase no final do filme, né, que é quando tem o assalto com do Pumpkin e da Honey Bunny, né? Porque o Pumpkin ele vai tentar assaltar o Jules, né? E o Jules só olha para a cara dele, né? Tipo, meu, você sabe com quem você está se metendo? É muito, parece ter escrito, né? Você sabe com quem você está se metendo? E aí ele consegue desarmar o Pumpkin e ele fala, né? I'm trying real hard to be the shepherd. Eu tô tentando mesmo ser um pastor. Então, quer dizer, ele quer largar aquela vida de crime, mas aquela situação está obrigando ele a fazer outra coisa. Mas ele não mata ninguém nessa cena, porque realmente o Jules está convencido de que ele tem que largar essa vida de crimes, né? E a última fala, gente, que é bem interessante, que é do personagem de John Travolta, né? Que ele fala: "You play with matches, you get burned." Você brinca com fósforos e você se queima. E isso é muito irônico no filme, porque o Vincent ele brinca com fósforos, metaforicamente falando, durante todo o filme, e acha que vai dar sempre bom para ele, e não dá, né? E então, assim, cenas que são muito marcantes, que ele poderia ter dado clique, tipo, nossa, eu tenho que sair dessa vida porque não vai dar bom, assim como aconteceu com o Jules, né? Quando as balas, o homem descarregou o revólver em cima deles e nenhuma bala os pegou. O Vincent teve outras situações que ele poderia ter pensado, opa, eu preciso sair dessa. A primeira cena, foi quando a Mia, a personagem da Uma Thurman, quase morre de overdose. E ela é esposa do Marcellus Wallace, que é o chefe do Vincent Vega, é o grande bandidão da história, né? Então aí quase que ele já se deu mal, né? E assim, eu vou ter que contar o final, não tem como. Acho que vale pelo tempo já também, né? Por quase 30 anos aí do filme. Pois gente. Então, assim, quem não viu o filme, acho que dá pra, né, a gente já tá quase no fim do programa, acho que pode, né, já tem uma boa base pro filme, acho que pode, então, não nos acompanhar mais e voltar depois que assistir ao filme, e quem já assistiu ou não se importa com spoilers, pode exatamente. permanecer com a gente. Ou tira o som aí, só fica para não Um escutar, né? minutinho a gente já Um retorna. minutinho, porque daí, qual que é a cena final do Vincent Vega é quando o Butch vai até o apartamento dele e ele percebe que tem alguém lá, né? Porque ele vê o Vincent Vega, ele deixou a arma dele em cima de um móvel da casa do Butch, e daí o Vincent Vega está no banheiro com aquele livrinho lá que eu falei, que é o Blaze, né? Que é um dos livros favoritos do Tarantino. Ele tá sempre lendo aquele livro. E ele sai do banheiro. Gente, imagina, você está saindo do banheiro, você está esperando que alguém está apontando uma arma para você? Então, quer dizer, quando ele sai do banheiro, o Butch mata o Vincent Vega, né? Então é muito ridículo o fim do Vincent Vega, porque ele era um assassino profissional, não tinha o menor problema com isso, né? E ele morre daquele jeito, morre assim, desarmado, jogado num banheiro, entendeu? É ridícula a morte dele. Pela Né? própria arma, né? Pela própria arma, inclusive, né? E um personagem que fala: "You play with matches and you get burned." Você brinca com os fósforos e você se queima. E por que ele fala isso pro Julius? Porque tem uma cena no filme que eles estão comentando o quanto que é antiético um homem fazer massagem no pé de uma mulher casada, né? Porque tem uma situação que um homem faz isso no pé da esposa do Marcellus Wallace, e o Marcellus Wallace dá uma coça no homem, né? Tipo, manda bater mesmo, né?
E aí o Julius acha que é uma reação muito exagerada, que não precisava fazer isso. E aí o Vincent Vega fala assim: ah, então você faz massagem no meu pé, né? E começou a brincar com ele. Aí o Júlio, eu não, né? Tá, então tem alguma questão ética envolvida aí, né? E aí ele fala essa linha, né? You play with matches, you get burned, né? Então, gente, era isso que eu tinha hoje para variar o Sempre Estoura o Tempo, né, Arthur? Então você está acostumado comigo já, né? Mas é Sem que problema, realmente prof. não tem como falar desse filme sem trazer tanto detalhe, gente. É, exatamente, um filme que ele é tão simples a se assistir, mas tão complexo na forma como ele é desenvolvido, né, e de tudo que pode ser Uhum. analisado, extraído, tanto das mensagens, da narrativa dele, mas também de todo o estofo cultural que é posto ali, né. Exatamente. E assim, gente, não foquem nas cenas de violência, foquem nos diálogos. Os diálogos são sensacionais, sensacionais. É divertido, você dá muita risada, sabe? Eu ri muito com esse filme de novo. É muito bom mesmo. E prof, como você falou, né, no início do programa, essa é a nossa última edição do ano, né. Isto, isto. Então, se tudo der certo, ano que vem voltamos com novas edições do MGM. Você sabe que eu gosto muito de fazer esse programa. Eu aprendo muito cada pesquisa que eu faço para trazer as novidades, as curiosidades. E, claro, sem deixar aquela coisa do inglês, né? Ainda mais essa quote que tem do fake Ezequiel lá que o Samuel Jackson. Isso para mim gente, é sensacional. Acho que é uma das melhores partes do filme. É essa. Com certeza. Então eu aproveito aqui também, prof, para agradecer a parceria de sempre, agradecer por mais um ano de MGM que a gente teve aí. Uhum. Então já desejar boas festas, um feliz ano novo, feliz fim de ano também. Exato. Assim como a todos que nos acompanharam aqui, a gente teve depois comentários da Cláudia, do Do, Teu Celular e do do Edmar. Edmar Sen, que falou que é um conteúdo excelente, sensacional. Obrigado, Edmar. A gente sempre tenta, né, prof, né, por meio das coisas que a gente gosta, de coisas da cultura, enfim, de tudo isso que o MGM consegue abordar, a gente sempre tenta trazer o melhor aqui que a gente consegue fazer, justamente para dar esses insights, essas curiosidades, tudo sobre esse conteúdo que a gente traz aqui. Exatamente. Então é isso, gente. Obrigadão pela parceria de sempre, Arthur. Gente, valeu a participação de vocês no chat. E ano que vem a gente está de volta, se Deus quiser. Com certeza, prof. Então, me despeço aqui também, lembrando que a Rádio Uninter não tem só o MGM, né? Você pode conferir toda a nossa grade com mais de 30 programas que vão ao ar de segunda a sexta-feira, assim como também acompanhar aos outros episódios da MGM que vieram antes desse. Dá um like, se inscreve no canal para acompanhar todas as nossas atualizações, indica esse vídeo aqui também para um amigo, alguém que possa gostar de Pulp Fiction, de cinema, de cultura em geral, como o MGM sempre aborda. Agradeço novamente, um bom fim de ano para vocês, um próspero ano novo e a gente se vê no MGM no ano que vem. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.